Eu vou imitar o Fábio agora. Tem economia aqui na Band News FM. Economia não é aquele assunto que as pessoas, né, palpitam por ele, mas é muito importante a gente começar esse ano de olho na trajetória da inflação. E, como vocês viram nas nossas manchetes aqui no comecinho, inflação, taxa de juros tem sido o assunto do momento, em função da discussão aberta aí da troca de farpas entre o presidente Lula, criticando o Banco Central por ter mantido a taxa de juros muito alta, em 13,75%. Isso é um problema, porque o crédito fica mais caro no país, impacta a vida de quem muitas vezes já está endividado com cartão de crédito, cheque especial, empréstimos atrasados, consignados. Agora, essa taxa tão alta também asfixia a economia. Quem precisa abrir um novo empreendimento, crescer, contratar, não consegue um empréstimo acessível. Então, a taxa de juros alta, ela é um remédio amargo, digamos assim. Mas, como diz o professor Jackson Bittencourt, economista, professor da PUC, lá do Paraná, é a única vacina que a gente sabe que comprovadamente combate a inflação, que pode tirar a gente do risco de uma inflação descontrolada. É o professor Jackson que está com a gente hoje para falar um pouquinho sobre essa crise entre governo e Banco Central e para a gente entender qual deve ser a trajetória da inflação nesse momento. Algumas pessoas participaram já dizendo o que está pesando mais no bolso. Daqui a pouquinho eu vou ler essas mensagens. Boa tarde, professor. Muito obrigada por mais uma vez estar com a gente aqui para ajudar a gente a entender desse assunto. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa Boa tarde. tarde aos ouvintes. Vamos lá, professor. Como eu disse aqui, juros altos são um remédio amargo para a economia, porque asfixia a iniciativa das empresas, de quem quer empreender, mas o senhor diz que é só essa vacina que a gente tem. Está alto demais o argumento do presidente Lula de que poderia ser uma taxa de juros mais baixa e uma meta de inflação um pouco mais alta para que a gente pudesse sair desse momento de crise econômica e depois controlar a inflação, faz algum sentido? Olha, eu não acredito que esteja baixa essa taxa de juros. Infelizmente, foi necessário subir dessa forma. Se a gente voltar rapidamente, alguns 2, 3 anos atrás, quando começou a pandemia, a taxa Selic chegou a ficar em 2% ao ano. A gente tinha uma taxa de juros nível da Alemanha, nível, né, de país desenvolvido. E era essa a proposta que o Banco Central tinha. Mas a pandemia e depois a guerra na Ucrânia com a Rússia modificou todo esse cenário e a inflação ela explodiu de uma forma, como você já mencionou aqui, é bastante expressiva, principalmente no preço dos alimentos, né? Então, o que acontece? O juro ele sobe, a taxa Selic ela funciona como um juro de âncora, né? As demais taxas de juros, quem vai emprestar dinheiro, quem usa o cheque especial, né? Quem vai financiar um carro, seja lá o que for, essas taxas passam a seguir a mesma diretriz que a Selic. Então, a Selic entrou numa rota de crescimento, essas taxas foram subindo junto. Bom, isso freia a economia, claro, é como você mencionou, um remédio amargo, mas assim, até o presente momento, o mundo ainda não encontrou algo mais eficiente que a taxa de juro como uma vacina para esse vírus chamado inflação. Então, sim, a taxa está elevada, mas ela tem toda uma questão técnica por trás, que foi o quê? Reduzir a inflação. E reduziu. A gente saiu de inflação de 2 dígitos, como você mencionou, na casa de 12, 13%, a gente está na casa de 5,80 hoje. Abrimos o ano em 1 dígito. E muito próximo do que a gente chama de leque da meta de inflação. Os bancos centrais no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, a gente adotou isso depois até, tardiamente. Outras economias já utilizavam essa ideia de estipular uma meta. E qual é a vantagem da meta? É jogar transparente com a sociedade. O Banco Central joga transparente. Em que sentido? Ele anuncia uma meta e vai usar a taxa de juro, entre outras questões, para equalizar a inflação dentro de o que a gente chama de uma meta. Então, isso, claro, a inflação, né, pegou, a taxa de juros subiu, é ruim para o empresário, é ruim para o consumidor, mas, atenção, é pior uma inflação alta.
Por que ela é pior? Porque ela vai destruir o consumo, vai destruir o poder de compra, e os empresários eles ficam sem uma noção do que realmente é lucro, do que realmente eles estão faturando. Então, uma inflação mais elevada, ela distorce completamente os preços. É horrível. Então, por isso essa taxa mais alta, tentando gerar uma estabilidade que nós estamos começando a alcançar agora no início de 2023. Uma vez essa estabilidade econômica, né, o dólar estável, né, a inflação num patamar aceitável, a tendência é que a taxa Selic comece a reduzir, Adriana. Por exemplo, hoje, como você mencionou, 13,75, mas a expectativa para até o final do ano é que a taxa caia para 12%, talvez até menos, conforme o comportamento da inflação. Agora, professor, só para colocar aqui, a gente está com uma meta para 2023 de 3,25% de inflação ao ano, e mesmo com essa taxa de juros alta, a gente, nesse momento, não tem provisão de conseguir cumprir. A gente está com uma previsão para o ano de 5,78% de inflação. O que o presidente Lula diz é que a gente poderia ter uma meta de inflação maior, em torno de 5,5%, 6%, e aí, com isso, praticar um juros um pouco menor. Eu já entendi que o senhor considera que isso não é seguro, né? Pelo nosso histórico, por toda a convivência com a inflação descontrolada, não é seguro. Agora, no médio prazo, ao longo dos próximos meses, qual é a trajetória? O que vai pesar mais no bolso? Eu vou trazer a participação aqui, ó, de um ouvinte que escreveu: meu bolso está pegando no mercado com comida. Quem está falando isso aqui para a gente é o Sérgio Lima. Uma outra pessoa escreveu dizendo que está sentindo muito caro também produtos de higiene pessoal. Depois eu acho o nome e passo aqui. Então, as pessoas falando muito de mercado, sobretudo comida e produtos de higiene, de limpeza. Como é que vai ser essa trajetória da inflação daqui para frente? Qual é o vilão, professor? Olha, eu gosto muito de uma frase de um famoso economista, Delfim Neto. Acho que, né, quem é um pouco mais velho conhece o Delfim Neto, né? É uma figura que a gente tem aqui. É um grande pensador. E o Delfim dizia assim: o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, por isso, os ouvintes, claro, estão sentindo a alimentação. Claro, a alimentação foi um dos itens que mais subiu. Qual é a tendência? A tendência é uma desinflação. O que quer dizer desinflação? É quando os preços ainda continuam a pressionar, mas numa intensidade menor. Então, isso é uma boa notícia para esse ano, e a gente já viu isso acontecer já no segundo semestre do ano passado para cá, um processo de desinflação. Há um aumento aqui, há um aumento lá, entretanto, esse aumento ele é menor, ele é menos intenso. Então, qual é a tendência para os próximos meses? É ainda a inflação ficar nessa casa do 5,7, 5,8, 5,9, não está dentro da meta. Alguns analistas, né, alguns grandes players do mercado, grandes bancos que fazem análises econômicas diariamente, eles estão colocando que vai ser difícil em 2023 colocar a inflação nesse patamar mais baixo, que seria a meta que você citou, 3,25, 3,5 até 4 e poucos por cento. Vai ser difícil. Isso vai ficar para o ano que vem, para 2024. Mas a expectativa é positiva no sentido de que os preços, apesar de alguns ainda estarem subindo, estão desacelerando. Sempre tem vilão. Sempre tem vilão, né? Na cesta básica, que a gente faz uma análise aqui na PUC do Paraná, a gente analisa a cesta básica que, tanto a nível de Brasil quanto a nível de algumas regiões, como São Paulo, Curitiba, a gente está percebendo que os preços começaram a pressionar menos. Então, por exemplo, café, a carne vermelha, arroz, há uma expectativa de que os preços se reduzam lentamente, mas se reduzam. A maior preocupação que tem aí dentro, e isso vai pegar muitas pessoas com rendimento mais baixo, são os ovos. Houve aí alguns problemas em nível internacional, ou seja, não vai adiantar nem a gente tentar importar. Por quê? Porque em âmbito internacional há um problema na produção de ovos e os preços podem vir a subir na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Então, ficar atento e procurar alternativas. O que eu posso substituir? O problema é que a carne vermelha ainda continua com preço elevado, né? A carne branca também, e os ovos subindo, proteína
gasolina vai ficar muito caro aqui no Brasil, né? Isso é bastante preocupante, tanto para a economia de uma forma geral, quanto para cada cidadão. O trabalhador geralmente foge para os ovos, né, para fazer um omelete, para inventar ali a mistura com ovos, tá caro também. Foi o ouvinte Luciano Gondim que participou falando de produtos de higiene, limpeza e também comida. Fábio. Professor, a gente já está com o tempo estourado, mas eu queria fazer uma última pergunta com relação à Selic, né? Porque assim, a Selic está em 13,75, mas ela está em 13,75 desde agosto, né? Ela chegou a 13,75 dia 4 de agosto, na primeira reunião do Copom do mês de agosto, na primeira semana de agosto. Lá em maio, ela estava em 12,75. Alguns especialistas dizem que só em novembro ou dezembro ela vai chegar em 13 ou baixar um pouquinho para 13, ou baixar um pouquinho de 13. Esse ciclo já não está muito longo, não? A Selic de 12,75 até 13,75 num período que vai durar mais de um ano e meio? Olha, eu entendo que o Banco Central ele foi cauteloso, na minha opinião. Né? Cauteloso em que sentido? Você tem uma mudança de governo. Né? A presidência da República muda e isso muda toda a estrutura de política econômica. Então, o Banco Central ele foi cauteloso, na minha opinião. Ele manteve a taxa que ele fechou no ano passado. Ou seja, depois dessa reunião de agosto, a gente teve no ano mais 2 ou 3 só, e essa reunião mantendo. A expectativa que ele deu agora, né, logo depois dessa última reunião, que é o que eles chamam de ata do Comitê de Política Monetária, ou seja, ele transcreve o que eles discutiram na reunião, deixando transparente o que aconteceu nessa reunião, é que há uma expectativa de que a inflação não está mais pressionando realmente como estava. Então, pode-se começar uma trajetória de redução. Houve uma enorme preocupação lá em 2020 para 2021 com aquele aumento súbito da inflação. E o Banco Central, normalmente, Fábio, a gente usa uma palavra parcimonioso. O que significa parcimônia? É agir de forma lenta, tipo no conta-gota. Então você vê a Selic, ela alterando assim 0,25%, 0,5%. Por que ela é tão lenta? Primeiro que ela quer mostrar uma tendência. Né? Então ela vai seguindo uma tendência. No passado de subir os juros. Agora ela vai mostrar uma tendência de redução lenta. Por que ela não dá uma pancada, vamos usar o termo assim, de 3%, 4% e reduz bruscamente? Porque tem muitos contratos, não só aqui no Brasil, inclusive internacionais, ligados a essa taxa. Né? Então essas taxas elas são muito sensíveis, elas abalam demais o mercado financeiro. Então ela é muito parcimoniosa. Então eu entendo que o Banco Central foi cauteloso, ele esperou verificar qual vai ser o cenário do começo do ano, como é que se comporta o dólar, como é que continua a guerra entre Ucrânia e Rússia, ainda continua pressionando, né? Vai continuar a pressionar alguns preços, inclusive. Então, assim, é um cenário de cautela, de verificar. Há uma expectativa de uma recessão internacional, né? Você vê aí as grandes companhias, as big techs, demitindo muitas pessoas. Então, assim, há uma expectativa de esperar. O ano passado houve uma forte recuperação do emprego, os dados saíram aí, o ano passado se gerou quase 2 milhões de empregos, o governo novo está vindo com novos projetos, Bolsa Família, alguns auxílios que vão ser implementados, e isso pode e vai virar consumo. Então o Banco Central, na minha opinião, ele foi parcimonioso, ele foi cauteloso, mas a expectativa é que essa taxa comece a se reduzir nos próximos meses. Tá certo, professor. Vamos estar sempre em contato com o senhor, manda sempre notícias aqui pra gente, vamos falando. Obrigada demais pela participação aqui no Entre Nós.